começa em 1970, quando a mãe de Donna comprou uma boneca antiga, Raggedy Ann, de uma Hobby Story, loja especializada em bonecas de coleção. A boneca tem um nariz triangular, vestidinho azul, meias listradas, cabelo feito com cordas e olhos de botão. Mal sabia a mãe de Donna que este presente de aniversário seria um verdadeiro tormento. Donna, na época, era uma estudante na faculdade. Ela estava se preparando para se formar em enfermagem. A moça residia em um pequeno apartamento com sua companheira de quarto Andy, uma enfermeira também. Após receber a boneca de presente, Donna a colocou em sua cama como uma decoração e não lhe deu maior atenção até uns dias mais tarde. Com o tempo, Donna e Andy notaram algo de muito estranho e assustador com a boneca. A boneca havia movido de lugar, uma mudança sutil que ficou mais perceptível com o passar do tempo. Donna e Andy voltaram para casa e a boneca sempre estava em um outro quarto. Às vezes, a boneca era encontrada no sofá com as pernas e braços cruzados. A boneca também foi encontrada de pé, encostada em uma cadeira na sala de jantar, e por diversas vezes Donna colocava a boneca no sofá antes de ir para o trabalho. Ao voltar, encontrava a boneca em seu quarto com a porta trancada. Outro fato bizarro começou a acontecer. A boneca não apenas se movia, mas também começou a escrever. Após um mês de fenômenos estranhos, Donna e Andy começaram a encontrar mensagens escritas a lápis em um tipo de papel de pergaminho que diziam "Ajude Lou" e "Ajude-nos". A letra parecia de uma criança pequena. O mais assustador era o fato das mensagens serem escritas em um papel de pergaminho. Donna e Andy não possuíam nenhum tipo de material semelhante ao encontrado com as escritas. De onde estariam vindo esses papéis? Certa noite, ao voltar para sua casa, Donna encontrou a boneca sobre sua cama, algo típico da boneca mudar de lugar até então. Uma sensação estranha de medo incomodou Donna, e ao inspecionar a boneca, encontrou um líquido vermelho parecido com sangue atrás de suas mãos e seu peito. Aparentemente do nada, uma substância vermelha havia aparecido na boneca sem explicação alguma. Assustadas, Donna e Andy decidiram que era hora de procurar ajuda especializada para o caso da boneca. Foi contratada uma médium e foi feita uma sessão espírita. A médium então descobriu que a boneca foi possuída pelo espírito de uma garotinha de 7 anos de idade chamada Annabelle Higgins. A garota Annabelle residia no imóvel antes que os apartamentos fossem construídos e seu corpo foi encontrado sem vida no campo onde os apartamentos se encontram nesse momento. Após ficarem sabendo, através da médium, que Annabelle sentiu conforto com as moças e queria ficar com elas, Donna e Andy sentiram compaixão por Annabelle e sua história. Donna deu permissão para que a boneca ficasse com elas, mas elas descobriram em breve que Annabelle não era quem parecia ser. Lou, amigo de Donna e Andy, estava com elas no dia da chegada da boneca. Lou nunca gostou de Annabelle e por várias vezes advertiu as duas, dizendo que a boneca era maligna. Porém, Donna, por algum motivo de compaixão, não conseguia se livrar da boneca. Certo dia, Lou acordou em pânico devido a mais um pesadelo diferente dos outros. Era como se ele estivesse acordado e não pudesse se mover. Ele olhou ao redor da sala, mas não podia discernir nada fora do comum. E então aconteceu. Olhando para baixo em direção aos seus pés, ele viu a boneca, Annabelle. Ela começou a deslizar lentamente, subindo por sua perna, depois sobre seu peito, e então parou. Em poucos segundos, a boneca começou a estrangulá-lo. Paralisado e ofegante, Lou, no ponto de asfixia, apagou. Lou acordou na manhã seguinte, certo de que não era um sonho. Ele estava determinado a livrar-se da boneca e do espírito que a possuía. Lou, no entanto, teria mais uma experiência terrível com Annabelle. Preparando-se para uma viagem no dia seguinte, Lou e Andy estavam olhando mapas sozinhos em seu apartamento. O apartamento parecia estranhamente silencioso. De repente, sons de farfalhar vindos da sala de Donna despertou o medo de que alguém poderia ter entrado no apartamento. Lou, determinado a descobrir quem ou o que estava ali, foi caminhando calmamente para a porta do quarto.
Ele esperou que os ruídos parassem antes de entrar e acender a luz. A sala estava vazia, exceto por Annabelle, que estava jogada no chão. Lou vasculhou a sala procurando por sinais de uma entrada forçada, mas nada estava fora do lugar. Porém, conforme ele se aproximava da boneca, teve a nítida impressão de que alguém estava atrás dele. Ao se virar rapidamente, percebeu que não havia mais ninguém lá. Logo em seguida, em um flash, ele se viu agarrando seu peito, se encurvando de dor, com cortes e sangrando. Sua camisa estava manchada de sangue e ao abrir a camisa lá no seu peito, estava o que parecia ser 7 marcas de garras distintas, 3 na vertical e 4 na horizontal. Todas estavam quentes como queimaduras. Essas marcas se curaram quase imediatamente. No dia seguinte já estavam bem fracas e no segundo dia já haviam desaparecido completamente. Donna começou a perceber que o espírito que havia dominado a boneca não era o de uma garotinha, mas sim de um ser demoníaco. A experiência com Lou foi a gota d'água para Donna, que entrou em contato com o padre episcopal chamado de Padre Regan. O padre sentiu que era uma questão mais espiritual, então entrou em contato com o Padre Koch, uma autoridade maior na igreja. Padre Koch, por sua vez, contratou imediatamente os Warren. Os Warren, Ed e Lorraine, especialistas em paranormalidade, logo tiveram interesse no caso da boneca, entrando assim em contato com Donna. A conclusão dos Warren, após uma intensa conversa com Donna, foi de que a boneca não estava possuída, mas sim ela era manipulada por alguma presença não humana, uma vez que espíritos não possuem objetos inanimados, brinquedos, bonecas, etc. Eles possuem apenas pessoas, segundo os Warren. Um espírito não humano pode vincular-se a um lugar ou objeto, e isso é o que ocorreu no caso de Annabelle. Esse espírito manipulou a boneca e criou a ilusão de que ela estava viva, a fim de obter reconhecimento, chamar a atenção. Na verdade, o espírito não estava pretendendo ficar ligado à boneca, ele estava tentando possuir um hospedeiro humano. O espírito, ou nesse caso, um espírito demoníaco, estava essencialmente na fase de infestação. Ele começou a mover a boneca pelo apartamento por meio de teletransporte para despertar a curiosidade dos moradores, na esperança de que eles lhe dariam atenção, e cometeram o previsível erro de chamar um médium ao apartamento para se comunicar com ele. O espírito, agora capaz de se comunicar com o médium, explorou as vulnerabilidades emocionais das moradoras, fingindo ser uma inofensiva menininha perdida, a qual, durante a sessão, foi dada a permissão por Donna para assombrar o apartamento. Assim como o espírito demoníaco é negativo, assim também são os fenômenos causados por ele, claramente negativos. Ele despertou o medo através dos movimentos estranhos daquela boneca, trouxe a materialização de perturbadoras mensagens manuscritas, as gotas simbólicas de sangue da boneca e por último chegou a atacar Lou, deixando nele a marca simbólica da besta. A próxima etapa de infestação do fenômeno teria sido uma possessão humana completa. Se essas experiências durassem mais 2 ou 3 semanas, o espírito iria se apossar totalmente. Isso se não prejudicasse ou matasse um ou todos os ocupantes da casa. Na conclusão da investigação, os Warren consideraram oportuno ter uma recitação de uma bênção de exorcismo pelo Padre Koch para liberar o apartamento. A bênção episcopal da casa é demorada, um documento de 7 páginas que é claramente de natureza positiva. Ao invés de expulsar especificadamente entidades malignas da habitação, a ênfase é voltada para encher a casa com poderes positivos e de Deus. A pedido de Donna e com uma precaução adicional para que os fenômenos não ocorram na casa novamente, os Warren levaram a velha boneca de pano junto com eles quando saíram. Após uma sessão de exorcismo de 7 páginas que o padre recitou por todo o apartamento, os Warren decidem levar a boneca com eles para a segurança de Donna e Andy. Ed Warren colocou a boneca no banco de trás do carro e disse que não iria pela interestadual, no caso do espírito ainda permanecer na boneca.
Os Warren sentiram como objetos de um ódio vicioso. Então, em cada curva perigosa, o carro patinava e morria, causando falha na direção hidráulica e nos freios. Repentinamente, o carro beirava a colisão. Ed então parou o carro, foi até o banco de trás e pegou em sua bolsa preta um frasco de água benta e encharcou a boneca, fazendo o sinal da cruz sobre ela. Os distúrbios pararam imediatamente e os Warren chegaram na casa em segurança. Ao chegarem em casa, Ed sentou a boneca em uma cadeira ao lado de sua mesa. A boneca levitou várias vezes no início, em seguida ela parecia cair inerte. Durante as semanas que se seguiam, no entanto, a boneca começou a aparecer em várias salas da casa. Quando os Warren saíam e deixavam a boneca trancada no edifício exterior, eles muitas vezes voltavam e, quando abriam a porta da frente, encontravam a boneca sentada confortavelmente em cima da cadeira de Ed. A boneca também mostrou ódio por pessoas que vieram até a casa. Em uma ocasião, o padre Jason, um exorcista católico, chegou à casa. Ao ver a boneca sentada na cadeira, ele pegou e disse: "Você é apenas uma boneca de pano, Annabelle. Você não pode machucar ninguém." E jogou a boneca de volta na cadeira. Nesse ponto, Ed exclamou: "Isso é uma coisa que é melhor você não dizer." Ao sair, uma hora mais tarde, Lorraine pediu encarecidamente ao padre para que tomasse muito cuidado ao dirigir e que ligasse para ela quando chegasse em casa. Lorraine previu a tragédia desse jovem sacerdote, mas ele teve de seguir o seu caminho. Poucas horas depois, Padre Jason ligou para Lorraine e explicou que seus freios falharam quando ele entrou em um cruzamento movimentado. Ele foi envolvido em um acidente quase fatal que destruiu seu veículo. Este foi apenas um dos muitos eventos que ocorreram durante os próximos anos. Os Warren têm uma caixa construída especialmente para Annabelle dentro do Museu Ocultista, onde ela reside até hoje. Desde que a caixa foi construída, Annabelle parece não mais se mover. Annabelle parece estar contida na caixa especial, mas ela é tida como responsável pela morte de um jovem que veio para o museu em uma moto com sua namorada. O jovem, após ouvir o relato de Ed sobre a boneca, desafiadoramente foi para cima e começou a bater sobre a caixa, insistindo que se a boneca podia deixar marcas nas pessoas, então ele queria ser marcado também. Ed disse para o jovem: "Filho, você precisa sair", e o colocou para fora do prédio. No caminho para casa, o jovem e sua namorada estavam rindo e zombando da boneca quando perderam o controle da motocicleta e bateram com a cabeça em uma árvore. O jovem foi morto instantaneamente, mas sua namorada sobreviveu e ficou hospitalizada por mais de um ano. Quando perguntado o que aconteceu, a jovem explicou que eles estavam rindo da boneca quando perderam o controle da motocicleta. Talvez esse seja o caso mais famoso dos Warren. Serviu de inspiração para o filme Invocação do Mal, e agora será lançado um filme só da boneca Annabelle. O trailer para o mesmo ficará aqui na descrição abaixo. Se você gostou do vídeo e da história cabulosa de Annabelle, clique em gostei aqui embaixo. Dê sua opinião nos comentários, compartilhe com os amigos que também gostam do tema, curta a página no Facebook e fique sabendo de mais vídeos aqui do canal. Até a próxima! Obrigado!